Olá, mediador de Física Newton, exercícios resolvidos, teorema de energia cinética, livro de Física, módulo 1, capítulo 14 e questões do Enem. Então aqui nós vamos abordar exercícios sobre o teorema da energia cinética. Primeiro, exercício do livro. Um carro cuja massa vale 1,2 vezes 10 ao cubo quilogramas viaja inicialmente a 30 metros por segundo, em pista plana e horizontal, quando o motorista freia fortemente. A força de atrito dos pneus com o piso vale 7,2 vezes 10 ao cubo newton. Calcule o deslocamento do carro durante a freada. Então, a massa do carro é de 1.200 kg, que é 1,2 vezes 10 ao cubo, está em notação científica. E a força de atrito de 7,2 vezes 10 ao cubo newton é a mesma coisa que 7.200 newton. Os dados do problema. A massa do carro, 1.200 kg, velocidade inicial 30 metros por segundo, velocidade final 0, força de atrito 7.200 N. E o deslocamento que nós queremos conhecer é o ΔS. Aqui nós temos o carro, tá? Então esse carro ele está freando, ok? Então a força, o objetivo da força aqui é gerar uma desaceleração neste carro. Só que o carro não para instantaneamente, ele percorre uma distância aqui, ΔS, antes de parar. A força de atrito tem a mesma direção do deslocamento ΔS, porém sentidos opostos. O ângulo entre o deslocamento e a força de atrito é de 180 graus. Lembrando que o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Ok. O trabalho é definido como sendo força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Esse aqui é o trabalho de uma força constante. Tá? E da mesma forma, o teorema da energia cinética nos permite calcular o trabalho através da variação da energia cinética. Essa aqui é a energia cinética final e esse outro termo é a energia cinética inicial. Esse V0 aqui é velocidade inicial e o V é velocidade final. Como podemos igualar? Porque são duas formas de calcular o trabalho, visto que o nosso objetivo é obter o valor de ΔS. Então vamos lá. A força nós temos, que é a força de atrito, é menos 7.200, né? Porque, olha só, por que é menos 7.200? Porque o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Tá vendo? É menos 1. Então, menos 1 vezes 7.200, menos 7.200 vezes ΔS, que é o que nós não sabemos. A massa do automóvel é de 1.200 kg. Está aqui, ó. 1,2 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que 1.200. 0 ao quadrado, porque a velocidade final é 0, porque quando você freia, o objetivo dele frear é parar mesmo. Tá? E 2 é da fórmula. Então, de novo, a massa, 1.200, a velocidade inicial é 30, aqui, ó, 30 metros por segundo, ela tem que ser elevada ao quadrado e dividir tudo por 2. 30 ao quadrado, 900, vezes 1.200 dividido por 2 dá 540 mil, né? Esse sinal de menos continua acompanhando, né? Ok, aqui esse primeiro termo é 0, porque 0 vezes 0 é igual a 0, 0 vezes qualquer número é 0, ok? Então esse termo aqui é nulo, porque ele está parado. A energia cinética é uma forma de energia associada ao movimento. Então se o objeto está em repouso em relação à superfície, ele não tem energia cinética. Okay? Então a energia cinética dele é 0. Né? Ok, menos com menos dá mais. 540 mil dividido por 7.200, 75 metros. Esta é a distância percorrida pelo carro até parar. Questão 2. Uma pedra presa à extremidade de um fio gira em torno de um ponto fixo, descrevendo uma trajetória circular supostamente horizontal. Determine o trabalho realizado sobre a pedra pela tração do fio. Então, imagine isso aqui como se fosse uma mesa. Esse plano da mesa, um plano horizontal. A força de tração atua ao longo do fio, né? A força de tração é a força que atua em fios, cabos. O objetivo é tracionar, né? Então, por isso que ela tem esse nome, tração. Ok. O deslocamento do bloco numa trajetória circular corresponde à reta tangente. Tá? O ângulo entre essa reta tangente e a força de tração é de 90 graus. A gente sabe que
toda força perpendicular ao deslocamento realiza trabalho nulo, né? O trabalho é zero. Então, aplicando na fórmula, o cosseno é de 90 graus. Só que o cosseno de 90 graus é zero. Isso é tabelado. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, o trabalho realizado pela força de tração é zero. Toda força perpendicular a um deslocamento não realiza trabalho. Ou seja, o seu trabalho é zero. J é a unidade de energia, de trabalho, né? Joule. Então, o trabalho é igual a 0 joule. 3. Dá-se um tiro contra uma porta. A bala de massa m igual a 20 gramas, antes de atravessar a porta, tinha uma velocidade v1 igual a 800 metros por segundo. Logo após atravessar a porta, sua velocidade é v2 igual a 200 metros por segundo. Determine. Então, o que a gente observa é que a velocidade inicial dela aqui é de 800 metros por segundo e houve uma redução para 200 metros por segundo. Letra A. O trabalho da resultante das forças que agiram sobre a bala enquanto ela atravessava a porta. Os dados do problema, o objetivo é calcular o trabalho da resultante. Então, aqui está a bala antes e depois. Aplicando o teorema. Então, a massa da bala é de 20 gramas. 20 gramas eu tenho que passar para quilograma. Então, eu tenho que dividir por 1000. 20 dividido por 1000 é igual a 0,020. Então, em quilogramas, a massa é de 0,020 quilogramas. A velocidade depois, porque esse termo aqui é a velocidade final. Essa daqui é a energia cinética final. E o segundo termo é a energia cinética inicial. Então, a velocidade final é de 200 metros por segundo. Por isso, coloquei 200 aqui. Esse m se repete nos dois, faz parte da fórmula. O 2 também se repete, tá? Da mesma forma, a fração. O que está mudando é a velocidade. A velocidade final é 200 metros por segundo e a velocidade inicial, 800 metros por segundo. Beleza. 200 ao quadrado, 400. Vezes 0,020 dividido por 2, aqui vai dar 400. 800 ao quadrado vezes 0,020 dividido por 2, dá 6.400. 400 menos 6.400 dá menos 6.000 joules. Então, esse trabalho é chamado de trabalho resistente, porque é negativo. Então, o trabalho, no caso aqui, para frear a bala. Então, é um trabalho chamado de resistente. Ok, letra B. O valor da força resultante, suposta constante, considera a espessura da porta igual a 5 centímetros. Então, aqui no caso, será o deslocamento, que será igual a 5 centímetros. Vou passar para metro, divido por 100. 5 dividido por 100 igual a 0,05. Lembrando que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, por isso que eu dividi por 100 aqui. 5 centímetros igual a 0,05 do metro. O trabalho é calculado multiplicando a força pelo deslocamento pelo cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. O ângulo é de 180 graus, porque a força ela ajuda na desaceleração da bala. Então ela tem o sentido oposto ao deslocamento. A bala está sendo freada. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou igualar esse trabalho com esse daqui, ó, tá? Então vai ficar menos 600 igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de 180 graus. Nós vimos que o cosseno de 180 graus é negativo, é menos 1. Por isso que aparece o sinal de menos aqui. Força, que é a força que a porta exerce sobre a bala, e 0,05 corresponde ao deslocamento ao longo da porta. Então, menos com menos dá mais. 6.000 dividido por 0,05 vai dar 120.000 newtons. Então, 120.000 newtons é a força que a porta aplica sobre a bala para reduzir a sua velocidade de 800 metros por segundo para 200 metros por segundo. Questão 4. Uma força horizontal de 1,5 N atua em um carrinho de 0,20 kg para acelerá-lo ao longo de uma pista horizontal. Qual a velocidade do carrinho depois de partir do repouso e percorrer 30 centímetros? Considere o atrito desprezível. Nós temos aqui o carrinho e os seus dados. Massa 0,20 kg, velocidade inicial 0 metros por segundo, porque ele parte do repouso.
a força 1,5 newtons, o deslocamento de 30 centímetros, dividido por 100, 0,30 metros. Lembrando, 1 metro é igual a 100 centímetros. Ok, a força e o deslocamento, ambos possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o ângulo entre eles é de 0 grau. Cosseno de 0 grau tabelado é igual a 1. Vamos igualar as duas expressões do trabalho. Força vezes deslocamento vezes cosseno de 0 grau é igual a mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Substituindo, a força F igual a 1,5 newtons, o deslocamento é 0,30 metros, o cosseno é 0 grau, que é 1, é igual a 0,20 vezes v ao quadrado sobre 2. Então ele quer saber qual a velocidade do carrinho. Ele quer saber a velocidade final. Por quê? A inicial ele estava em repouso. Então esse termo aqui vai dar 0, porque 0 vezes qualquer número é 0. 0,20 dividido por 2 dá 0,10. 1,5 vezes 0,30, 0,45. O 0,10 está multiplicando, ele passa dividindo. 0,45 dividido por 0,10, 4,5. Raiz quadrada de 4,5, 2,1 metros por segundo, é o valor aproximado da velocidade do carrinho. 5. Um bloco de 0,50 kg é lançado sobre uma mesa com velocidade inicial de 0,20 metros por segundo. Ele desliza até parar. A distância percorrida pelo bloco é igual a 0,70 metros. Determine a força de atrito existente entre o bloco e a mesa. Então, a força de atrito é uma força entre superfícies. Ok? No caso aqui, é uma força que está se opondo ao movimento. Ela é responsável pela redução da velocidade até chegar a zero. Temos aqui os dados do problema. Massa 0,50 kg é a massa do bloco. Velocidade inicial 0,20 metros por segundo. Velocidade final igual a zero. Parou. Força de atrito é o que nós queremos conhecer. O deslocamento é de 0,70 metros, conforme o problema informa. Igualando as expressões do trabalho. Força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, igual energia cinética final menos energia cinética inicial. Substituindo. Bom, ele quer saber a força de atrito, ele quer saber o valor da força F. O ângulo entre a força de atrito e o deslocamento é de 180 graus, né, porque ele está deslocando para a direita e a força de atrito aponta para a esquerda. O cosseno de 180 graus é igual a menos 1. O deslocamento é de 0,70. A velocidade final é zero, então é zero ao quadrado. Esse termo aqui zero, menos a velocidade inicial, que é de 0,20 metros por segundo, você substitui aqui. 0,20 ao quadrado vezes 0,50. De onde veio isso? É a massa aqui, 0,50. Então, esta massa m se repete nos dois termos, da mesma forma que o denominador 2, ok? Então, fazendo a conta, 0,20 ao quadrado vezes 0,50 dividido por 2 é igual a menos 0,01. Então, menos f vezes 0,70 é igual a menos 0,01. Ok, então aqui f igual a menos f vezes 0,70 é igual... Encontrei isto não. Igual a menos 0,01. Ok. Então, menos com menos dá mais. 0,01 dividido por 0,70 é aproximadamente igual a 1,43 vezes 10 a menos 2 newton. Ok? Então, essa é a força de atrito. Questão 52 do Enem 2015 amarela. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração. O momento mais importante da corrida, ao final deste percurso, Bolt havia atingido a velocidade de 12 metros por segundo. Supondo que a massa desse corredor
seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de. Então, lembrando, o Usain Bolt participou da Olimpíada aqui no Rio de Janeiro. É só olhar o histórico lá. Então, era um corredor, né, o homem mais rápido do mundo. Ok, então aqui vamos calcular. A gente está usando aqui o trabalho. A gente vai usar o teorema da energia cinética, que é igual à variação. A energia cinética final menos inicial. Então, a energia cinética final é mv² sobre 2. A energia cinética inicial é mv0² sobre 2. Tem um sinal de menos aqui. Ok. A massa M, 90 kg. Desculpa. Isso, 90 kg. Tem razão aqui. 90 kg é a massa do Bolt. 12 é a velocidade máxima que ele atingiu. 2 é da fórmula. Esse zero aqui é porque ele partiu do repouso, tá? Então, esse termo aqui é nulo. Ok, 12 ao quadrado, 144. 90 vezes 144, 12.960. 12.960 dividido por 2, 6.480 joules. Então, o trabalho em notação científica é de 6,480 vezes 10 ao cubo joule. Então, só lembrando, a vírgula está nesse ponto, você anda 3 casas para a esquerda, até parar entre o 6 e o 4. Por quê? A gente já explicamos isso. 6,480 é um número maior do que 1 e menor do que 10. Esse termo aqui da frente, o coeficiente, ele tem que ser maior ou igual a 1 ou menor do que 10. Se a vírgula tivesse parado depois do 6, seria 0,6480. É um número menor que 1, não serviria. Se a vírgula parasse após o 4, seria 64, que é maior do que 10. Então, é uma regrinha. Para colocarmos em notação científica, esse coeficiente ele tem que ser maior ou igual a 1, menor do que 10. Então, o trabalho é aproximadamente 6,5 vezes 10 ao cubo joule. Então, esse 6,5 é uma aproximação. Aqui, 4. O 8 é maior do que 5, você acrescenta uma unidade. Então, fica 6,5 vezes 10 ao cubo, resposta à letra B. Questão 77, Enem 2015, prova amarela. Um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para a sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do sol em energia elétrica, que, por sua vez, alimentam um motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai Challenger, desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu o World Solar Challenge de 2009, uma corrida internacional de carros solares, tendo atingido uma velocidade média acima de 100 km por hora. Considere uma região plana, onde a insolação, energia solar por unidade de tempo e de área, que chega à superfície da Terra, seja de 1000 watts por metro quadrado, que o carro solar possua massa de 200 kg, e seja construído de forma que o painel fotovoltaico, em seu topo, tenha uma área de 9 metros quadrados e rendimento de 30%. Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que esse carro solar levaria a partir do repouso para atingir a velocidade de 108 km por hora é um valor mais próximo de. Então, nós queremos calcular o tempo para que o carro atinja a velocidade de 108 km por hora. Então, o painel fotovoltaico é essa parte de cima do carro, é um carro solar, é um carro alimentado por energia solar. Então, tem umas informações importantes. O Sol, em 1 metro quadrado nessa região, fornece 1000 watts. Então, se você desenhar um quadrado de 1 metro por 1 metro, nessa região, a energia que o Sol vai fornecer, a potência que o Sol vai fornecer, será de 1000 watts, ok? 1000 watts. A questão, vamos lá, é que essa área aqui do carrinho é de 9 metros quadrados. Aí a gente sabe, cada metro quadrado recebe uma potência de 1000 watts do Sol. Se eu tenho 9 metros quadrados, será 9 vezes 1000. Então, a potência total é de 9000 watts. Show!
Nós sabemos que o rendimento é potência útil sobre a potência total. Potência útil é aquela que nós vamos utilizar. A potência total é a fornecida, no caso, 9.000 watts. O rendimento do carro, o rendimento do painel fotovoltaico, que é esse painel solar aqui, é de 30%, ou seja, ele absorve 30% da potência e joga 70% fora. É isso que significa o rendimento. Então, olha só, a potência útil vai ser o rendimento vezes a potência total, que é 0,3 vezes 9.000, que vai dar 2.700 watts. Essa potência vai ser a utilizada pelo carro para entrar em movimento, entendeu? E o resto da energia foi jogado fora, na forma de calor, de barulho e outras limitações do próprio painel. Então, o painel solar ele tem essa limitação para passar para o motor do carro, né? Então a potência que a gente vai usar é de 2.700 watts. Nós sabemos que potência é trabalho sobre tempo. Então o trabalho é potência vezes o tempo. A potência útil é de 2.700 watts e o tempo é o que nós queremos conhecer. O teorema da energia cinética nos informa que a energia cinética final menos a energia cinética inicial é igual ao trabalho. O que nós vamos fazer? Igualar essas duas equações. Bom, primeiro eu vou substituir aqui. M é a massa do carro. A massa do carro é de 200 kg. Então, no lugar do M, botei 200. Esse 2 é da fórmula. Velocidade final é de 108 km por hora. Precisamos passar para metros por segundo. O que a gente faz? Divide por 3,6. 108 km por hora dividido por 3,6 é igual a 30 metros por segundo. Então, por isso que apareceu esse 30 aqui. E a velocidade inicial é zero, esse termo aqui some. Então, vai ficar 30 ao quadrado, 900, 200 dividido por 2, 100. 900 vezes 100, 90.000 joules. Então, ficou assim, ó. 2.700 vezes ΔT é igual a 90.000 joules. É porque a gente vai igualar as duas expressões do trabalho. Essa expressão, que usa a potência e o tempo, com o teorema da energia cinética. Porque os dois resultados vão dar o mesmo valor do trabalho, a mesma medida. Ok? Então aqui está multiplicando, passa dividindo. 90.000 dividido por 2.700 é aproximadamente 33 segundos. Então esse é o tempo para que o carro pudesse atingir a velocidade de 108 km por hora, que é o mesmo que 30 metros por segundo. Muito obrigado.